Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Imobiliários em Foco. Quero agradecer já aqui os patrocinadores, Quinto Cred e Superlógica, que sem eles a gente não teria, através desse apoio, conseguido fazer esse podcast. E como você já sabe, ele é voltado especificamente a você, gestor de imobiliária, a imobiliárias em si. Já anote aí, eu sempre gosto de deixar claro no @Rosalvo Barreto, mande suas perguntas, quem você gostaria que fosse entrevistado, que tipo de assunto você gostaria que fosse falado. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que ele é bem interessante, porque parece que não, mas quando a gente fala em eventos, nós temos desde o evento do Endomart, um evento interno da imobiliária, nós temos um lançamento imobiliário que eu creio que você já conheça bastante, como também, obviamente, aí apoio a construtoras, esse tipo de situação. E eu tenho o prazer de trazer o Niso. O Niso é um grande profissional da área de eventos. Ele veio da área de DJ, ele é especialista em música. Vou deixar que ele se apresente aí para que você possa conhecer. Niso, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. E gostaria que você se apresentasse primeiramente, que aí depois a gente vai bater um papo, porque a grande questão que as pessoas já falam, peraí, o que evento tem a ver muito com imobiliária, né? Eu acho que a gente vai descortinar isso hoje, né? Barreto, um prazer estar com você aqui. Maravilha. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Legal. Eu tenho certeza que os proprietários de imobiliárias do Brasil todo que assistem o teu podcast crescem e desenvolvem os seus negócios, desenvolvem suas equipes, porque são assuntos muito ricos e não há quem faça sequer coisa parecida no segmento imobiliário no país. Então, maravilha. Parabéns, uma alegria estar aqui. E vou falar bastante sobre o poder da música dentro de um evento e como isso pode impactar em negócios para as imobiliárias, para os donos de imobiliárias e para os seus corretores, naturalmente. E falando um pouco sobre como é que eu cheguei aqui, de onde eu vim. O meu background é de música. Eu sou profissional da música, sou empresário artístico. A minha empresa tem 25 anos de mercado. Niso Gomide Soluções em Música. E eu acabei virando um produto da minha própria empresa, que foi uma coisa muito doida que aconteceu. Então, eu preciso ser hoje artista durante o dia, artista à noite e empresário Sim. durante o dia. Então, é um papel duplo que é longo, né? Eu poderia ficar horas falando só sobre como é difícil você se dividir, ter dois papéis dentro da própria empresa. Mas eu comecei trabalhando com a música há 25 anos, agenciando artistas para eventos sociais. Esses eventos sociais se transformaram também em eventos corporativos. O evento corporativo ele também precisa, seja um evento de vendas, que é muito o caso das imobiliárias aqui, ou seja um evento marketing, também é importante a gente cuidar das nossas equipes e às vezes das famílias também dessas equipes, né? Porque é muita gente envolvida. Boa. E no final das contas, todo mundo feliz, em algum momento isso vai refletir em negócios, em vendas, né? Com certeza. Então, e a música ela acaba sendo um papel primordial em todos os eventos. Eu já toquei como DJ, eu sou DJ profissional também, sou músico profissional, guitarrista, violonista. Como DJ profissional, já toquei em mais de 3.000 eventos em 12 países diferentes, 120 cidades, se eu não perdi as contas, só aqui no Brasil. Legal. Já vi de tudo, tamanhos e pessoas e situações, festas para 20 pessoas em Nassau, até festas para 1.600 pessoas, um casamento para 1.600 pessoas, a festas para quase 20.000 pessoas, tocando com a Alok, todos os grandes artistas que vocês possam imaginar do país todo. Eu estava meio que por perto desses eventos. Legal. E muitas vezes como produtor musical do evento também, que é um outro departamento, né? E é exatamente onde eu acho que eu posso acrescentar muito para a tua audiência, porque o proprietário de uma imobiliária que prepare um bom evento, seja ele do tipo que for, se ele pensar direitinho na música e no cronograma do evento, no timing, como a música pode criar a atmosfera perfeita, ele realmente vai ter o êxito que ele precisa. Boa, pegando já esse baita gancho da atmosfera, porque quando um empresário hoje vai fazer um evento, geralmente ele começa a se preocupar muito, obviamente, a questão de custo e acaba pesando a qualidade versus custo, acaba pesando pra caramba nisso. Dentro dessa linha que você colocou como atmosfera, você que é um cara conhecido muito no Brasil, conhecido mundialmente,
Como é que um DJ, por exemplo, pode criar, ou qual é o seu desafio quando você tem isso, criar uma atmosfera certa durante o evento de lançamento imobiliário? Quer dizer, eu estou lá lançando algo, eu preciso atrair potenciais compradores, não posso fazer com que as pessoas bebam em excesso. Como é que você cria? Como é que pode ser criado uma atmosfera durante um evento aí de lançamento imobiliário, na tua visão? Cara, eu acho que começa o planejamento, é primordial, horário para começar e horário para terminar. Legal. Importantíssimo, né? Antes de pensar, assim, o custo, logicamente, ele vai estar atrelado ao tamanho do evento, obviamente, né? Quanto maior o número de convidados, o custo tende a ser um pouco maior em função do tamanho dos equipamentos, por exemplo, de som que são necessários, né? Falando basicamente só da música, né? Se uma ou duas atrações, eventualmente, uma atração, eventualmente, de renome, que faz sentido, logicamente, pro empreendimento, né? Que tenha conexão com o empreendimento, e eu vou dar um exemplo interessante. Alguns anos atrás, era o lançamento da Laguna, Soulbatel Sorro. Hoje já é um prédio bastante conhecido na cidade, Sim. né? Mas na época aqui em Curitiba, né? Aqui em Curitiba. E o desafio do cliente, o cliente me procurou para pensar junto com ele na atração que faria sentido. E imediatamente o próprio nome facilitou, né? Soul Music. Então a Soul Music eu sugeri o Ed Mota para ser o convidado especial. E até assim, eu sabia que, logicamente, a pessoa que procura um imóvel com o nome Soul, ele provavelmente tem alguma conexão com a música. E o próprio Ed Mota é conexão com a música, enfim, né? E na minha sugestão, o cliente aceitou e foi um custo-benefício, porque era palpável o valor de cachê. Ele tinha um show solo, que também alguns artistas não têm show solo, né? Então ele trouxe um show que ele basicamente viajava com mais uma pessoa da técnica, ou seja, o custo relativamente baixo e apropriado, trazendo a identidade do empreendimento. Aquilo foi genial, né? O cliente sacou na hora, que foi perfeito. E aí eu tinha um desafio também como DJ de preparar a música que conversasse do início até o momento da apresentação dele e depois dali até o final. Ou seja, eu tinha que saber exatamente o tempo necessário foram 2 horas, tempo para as pessoas fazerem negócios, né? Para os clientes circularem no empreendimento. E aí sim, aí a bebida tem uma curva também, né? Essa curva da bebida é bem delicada. E a gente não pode errar o timing também, porque se tiver muita bebida e bebida pesada, whisky, vodka, por exemplo, no evento, isso tende a trazer mais do que a gente fazer negócio e acaba fazendo social ruim ainda, né? Porque as pessoas perdem a noção e perdem até as estribeiras às vezes, né? Muitas das imobiliárias que estão nos ouvindo, elas são do interior de São Paulo, interior do Nordeste, e muitas imobiliárias às vezes vão fazer um empreendimento, ou vão fazer um pequeno lançamento, querem reunir os potenciais clientes da sua cidade. Vamos tirar aqui fora a contratação de um cantor, de um artista, e ficar no foco aí de que ele possa colocar um DJ. Como é que funciona essa questão aí desse desafio de equilibrar a música, o ambiente durante esse evento? E é legal essa questão de você colocou, que eu acho que é muito forte isso, porque isso todo dia a gente percebe isso, da questão do álcool, né? Então, a pergunta é como é que equilibra a música e o ambiente durante esse evento, e como é que você sugere a questão do álcool, né? Porque o cara ele tá lá no interior do Maranhão, por exemplo, né? Aí ele vai lá, chama os convidados, esse negócio todo, que momento sai da linha, que momento que essa coisa eu preciso trazer de volta, que em vez de sair um evento para fechamento de negócio, acaba virando um fiasco, que pode ocorrer. Pode ocorrer. O álcool, ele tira realmente a percepção, enfim, né, de tudo, né? Bom, planejamento, de novo, né? A primeira coisa importante, qual é o conceito do empreendimento, o nome do empreendimento, o que o empreendimento vende e oferece como estilo de vida, qual é o público-alvo, 40 menos ou 40 mais? Essa linha divisória da idade do público-alvo é interessante, se mais família ou mais jovem ou solteiro, né, o perfil do público é determinante para a escolha da trilha sonora. A partir disso, eu faria a programação de repertório, a busca, né, pelo repertório, porque não tem uma única linha a ser seguida. O exemplo é bastante simples, né? O empreendimento, ele traz um pouquinho mais a brasilidade, ou consideraria uma coisa mais ampla com um repertório em inglês, por exemplo, né?
Ele é um repertório que pode ser atemporal ou é ideal que ele seja mais contemporâneo, como música eletrônica mais conceitual? Então, essa busca muito fina, um bom profissional é capaz de fazer isso, né? Mas estaria mais para o público-alvo ou mais para o empreendimento, a decisão da música? Ou acaba mesclando Eu isso? acho que tem que mesclar as coisas, mas entre as duas coisas eu optaria pelo público-alvo, sem dúvida. Tá. Porque é o que vai trazer o aconchego. Legal. Né? O aconchego na chegada dele no empreendimento, né? Porque ele não vai poder utilizar muito isso como ferramenta previamente. Uma playlist eu acho legal, utilizar, por exemplo, dentro do Instagram do empreendimento, imagino que seja também um bom caminho, né? Para trazer as informações num único lugar. Criar, com o próprio profissional que vai efetivar o evento, uma playlist que já traga a atmosfera, né? Comece lá na atmosfera, baseado naquilo que a pessoa pode se sentir à vontade. Porque é ali que vai trazer essa vontade, talvez, de fechar negócio, né? Sim, ou pelo menos se encantar com esse ambiente todo e levar essa decisão. Bom, disso, acredito eu que deva ter... Vai pesar não só o DJ, mas o equipamento de som, a iluminação. Como é que você idealiza isso? Ou como é que você sugere a idealização disso? Nessa questão do lançamento, porque o lançamento, eu posso estar num plantão de um empreendimento que já tem lá um espaço do imóvel, tal, um decorado, mas eu posso pegar um salão, posso pegar algo, até uma biblioteca, por que não? E levar os convidados para lá, né? Como é que se escolhe essa questão de equipamento de som, a iluminação, e por que não a questão do local para esse evento, né? Bom, o equipamento de som ele tem muito a ver com o tamanho do lugar, com a disposição física do lugar. Usa-se muito hoje distribuição de som, ao invés de ter um som concentrado demais, porque o som concentrado demais, que é muito comum em shows, por exemplo, né? Que tem um palco, coisa assim, ele tende a ser muito pesado, e isso acaba distraindo mais, atrapalhando mais do que ajudando, distraindo a atenção das pessoas, ou seja, o foco passa a ser o palco e não é essa a intenção, né? O foco ele tem que ser relacionamento, network. Então, ou seja, pequenas caixas distribuídas. Esse é o pulo do gato. Então, quem for contratar a empresa de som, acho que o primeiro pedido foi assim, olha, eu quero que o som esteja presente, mas ele não pode ser o protagonista. Matou a pau, exatamente. Isso. Ele não vai ter ele chega no momento que ele atrapalha a conversa do cara. Quer dizer, em que momento que o evento é mais forte do que a conversa ou a conversa é mais forte que o evento, né? Tem um detalhe que é importante, eu quero falar bastante sobre o álcool também, que eu tenho uma percepção interessante sobre isso, né? Eu vou até dar um depoimento pessoal sobre isso. Mas a gente imaginar assim que o protocolo que vai acontecer também é importante. Se há um protocolo ou não há um protocolo. Se houver protocolo, ele não pode ser algo muito denso e muito blá blá blá, porque senão perde-se completamente o foco. Quando você fala em protocolo, para que as pessoas possam entender, seria o quê? O dono da consultora vai falar? O dono da consultora. Vai ter uma regra de pessoas que vão falar? É isso. Quem vai falar, o que se vai falar, se vai se apresentar um vídeo ou não. Legal, do empreendimento. Eu acho que o vídeo é legal, né? O vídeo fala mais, porque as pessoas ao vivo tendem a falar demais, tendem a se estender demais e acabar, assim, tirando um pouco o foco também do todo, né? Normalmente quem vai no empreendimento, ele quer saber os detalhes do empreendimento, o que é que ele está comprando, quais são os benefícios daquela compra, porque se seja para investimento futuro, né, como investidor, ou eventualmente o que está acontecendo no entorno daquele empreendimento. Então, se a gente consegue apresentar tudo isso em um vídeo, de repente o próprio dono da construtora está lá, já fala o que tem que falar previamente, né? Se for um empreendimento que a própria imobiliária esteja fazendo, né? A própria imobiliária já fala, comunica aquilo que precisa ser comunicado para os seus corretores, para os seus parceiros, aquilo fica muito mais apropriado, ou seja, de novo, o timing é tudo. Se a gente perde o horário, o momento certo, aí o álcool pode atrapalhar. Porque o que é o evento bacana? O evento bacana é você se sente à vontade, né? Você chega aqui, eu já cheguei aqui, estava à vontade, né? Legal. Então eu estava aqui aconchegado, né? A equipe já me acolheu bem, ou seja, uma boa equipe acolhendo, a música faz esse papel de acolher e é invisível, uma boa iluminação. Se tiver um empreendimento pronto, a iluminação não pode atrapalhar. Né? Porque às vezes você quer colocar luz demais, fica uma coisa sem nexo para aquele empreendimento. Se a luz está gostosa, você sente aconchegado, fala, poxa, que luz gostosa, que música boa. A bebida boa. E aí a bebida tem o pulo do gato também. Você vir a bebida mais leve, à vontade, até o momento principal. Onde é o momento principal? O vídeo
ou falatório, eventualmente, né? E sabendo que vai ter um momento do término também, a música pode ser protagonista em um segundo momento. Aí sim, do som ser um pouquinho mais alto e presente, onde já aconteceu a chegada, o relacionamento, a apresentação, aí a música pode ser um pouquinho mais alta. Sabe para quê? Já para preparar o final do evento. É mesmo, eu já achava que era o contrário. Não, assim, de novo, né? Baixa o som, não. O álcool, né? Se você continuar servindo muito álcool álcool, né, pesado, é ruim. Muito álcool é ruim. E por muito tempo é ruim também. Claro. Ou seja, ele tem que ter uma curva de servir bem no começo, bebidas mais leves, principalmente chegar no momento auge, onde tem a apresentação, legal, onde tudo que tinha que acontecer praticamente já aconteceu. Tá. A partir dali, você vai empurrar um pouquinho mais o som. Esse empurrar um pouquinho mais o som, ele provavelmente, em algum ponto, ele vai chegar a atrapalhar. Qual é o ponto disso? Se você não cortar dali pra frente, vira uma festa. Boa. Queremos uma festa ou não queremos uma festa? Entendi. Não é esse o objetivo. Se não é o objetivo, provavelmente não, né? Se não é o objetivo da festa, empurra um pouquinho para atrapalhar um pouquinho e depois sim você vai tirar o pé, né, do acelerador, e aí sim começa a baixar o som e aí a bebida tem que ser cortada. Legal. Esse é o final do evento. Niso, acho que você falou uma coisa muito legal, que é assim, as pessoas de repente, ok, esse meu evento vai se transformar numa festa, o dono da imobiliária, principalmente, ele está empolgado com isso, ele está feliz, ele quer que dê certo, então eu acho que é bacana essa questão de discutir se é uma festa ou não é uma festa e o que é melhor fazer. Eu queria também botar um pouquinho de pimenta na questão do tamanho do evento. Eu acho que é o grande fator que as pessoas têm medo de fazer um evento, é tipo assim, ok, minha imobiliária vai pagar, porque você vai ter duas pessoas, vamos chamar assim, que vão pagar o evento. Ou é a construtora, ou é a imobiliária. Os lançamentos imobiliários no Brasil, que muitas imobiliárias tocaram, isso deu muito certo, principalmente quando a gente volta um pouco no tempo, 2012, 2014, onde tinham vários lançamentos e as imobiliárias eram obrigadas a fazer eventos. E isso gerou resultados, sim, foi bacana. A pergunta é, ok, eu vou fazer um evento, como é que eu não erro? Ele é para 100 pessoas, e se só for 20? Como é que eu vou trabalhar essa linha? Qual é o tamanho ideal que eu possa projetar um evento? Existe alguma conta, existe alguma previsão que um cara que não entende de evento possa imaginar? Quer dizer, eu vou convidar quantas pessoas? Qual é os dias bacana para se fazer? Qual é o dia que não se deve fazer? Qual é o percentual de pessoas que comparece, que não comparece? Confirmam ou não confirmam? Porque o sucesso do evento está nisso também. O que você, na tua experiência, pode sugerir ou dar um toque nesse sentido? Bem, dimensionar o evento é sempre delicado, né? Você tem que pensar, primeiro, esse empreendimento ele tem muitas unidades à venda ou poucas unidades à venda? Se for algo muito exclusivo, né, um apartamento, empreendimento 1 por andar, coisa assim, né? Você precisa pensar na quantidade de potenciais clientes para não ficar desproporcional ao tamanho do empreendimento, a quantidade de unidades. Eu digo porque é o seguinte, eu já produzi eventos em Santa Catarina, por exemplo, onde a gente, na cozinha do empreendimento, levou um pessoal lá para jantar na sala e tal. E qual era o objetivo do evento? 40 convidados, 30 convidados, 20 convidados, super exclusivo. Mas era um evento quase que semanal. Então, como é que o dono da imobiliária pode pensar quais são os modelos de eventos que você pode sugerir? Que eu concordo com você, ele vai fazer um prédio que eu tenha 80 unidades. Mas, na tua visão, se ele levar todo mundo de cara, qual é o risco de ele não ter o controle? Porque isso é um pepino, tá? Muitas pessoas não fazem eventos porque elas têm medo de não dar certo. Elas têm medo de idealizarem o evento de uma forma errada. Como que você pode dar uma luz para essas pessoas aí? Cara, tem várias formas de pensar nessa idealização perfeita. Legal. Eu acho que quando tem muita gente, o controle é delicado para tudo, assim. Por exemplo, o buffet que vai servir, né, a comida barra bebida, banheiro é sempre um pepino, em qualquer lugar.
Show, legal. Então a quantidade de... Que a pessoa não pensa, né? Fica muito Boa. assim. Então assim, é um detalhe que é bem relevante para que ele esteja sempre assim, para que tenha um número adequado, proporcional, sempre limpo também, lógico, né? Estacionamento é um negócio também que às vezes pega quando o empreendimento ainda não tem essa infra, né? Se você tiver muita gente no mesmo dia, no mesmo lugar, provavelmente os horários de chegada e de saída são muito parecidos, de uma maioria. Boa. Ou seja, vira um outro problema. Esses eventos menores, eles me parecem mais simples de se coordenar, de se entregar uma experiência para o cliente, porque no final das contas, se o cliente for um empreendimento que é super legal, que a construtora está empenhada em fazer algo super legal, que tem um potencial de venda enorme, e o evento for uma porcaria, cara, se perdeu muito dinheiro, porque... não é só o investimento do evento em si, porque às vezes pode ter uma música boa, pode ter uma comida boa, bebida boa. Claro. Mas se a experiência do cliente foi ruim, por falha no planejamento, isso vira... Se perde, né? Boa. Eu pergunto isso, Nisa, porque, na verdade, assim, ó, existe... Vamos esquecer o evento que a construtora vai produzir. Vamos esquecer, vamos tirar esse fora. A imobiliária, o objetivo dela é sempre de como é que eu vou ter sucesso das vendas, como é que eu vou aparecer para a cidade, porque ela pode não ter só esse evento, ela pode ter outros eventos. Então, da maneira que você coloca, talvez ele pode começar, sim, pensando em eventos pequenos. Isso não tem problema. E o custo acaba pesando nesse sentido? Ou a diferença de fazer um pequeno evento para um grande evento, eu sei que às vezes é uma pergunta para você meio bobinha, mas para o nosso cliente lá, para o dono da imobiliária, ele não tem noção do que representa tudo isso. E às vezes ele toma a decisão errada por uma questão de economia e aí onde o custo saiu ali e dançou nesse sentido, né? Esse planejamento financeiro, a disponibilidade financeira de investimento tem que ser vista antes de tomar essa decisão, se ou pequenos eventos ou grandes, um grande ou dois grandes, né? Eu acho que o evento menor ele traz mais resultado. Também acho. O que pesa muito, normalmente, assim, o espaço, a alocação de um espaço, normalmente é um primeiro peso grande no budget total do evento. Boa. E ele pode fazer uma parceria? Sem dúvida nenhuma. Legal. Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, né, se alguém fosse me contratar para fazer um evento, falasse, Niso, eu tenho uma série de eventos, eles vão acontecer, eu acho que esses eventos, por exemplo, segundas, terças e quartas, eu acho que são bons dias, você me perguntou antes, são sempre os dias que para o corporativo funcionam bem, que as pessoas se dispõem a sair das suas casas para fazer esse tipo de encontro social. E se vacilar, o salão tá vago nesse dia, não, né? O custo do salão é muito menor, porque as agendas de profissionais de eventos, elas são de final de semana. Isso inclui os espaços também. Eventualmente o espaço pode ser o próprio empreendimento, né? Daí, enfim, claro. Enfim, mas... Mas eu até acho que não tanto, porque o empreendimento ele vai ter hoje um plantão de venda. Claro, é mais cru, né? E eu preciso aproximar, porque a ideia é qual? Eu preciso aproximar o meu cliente. Poxa, eu vou vender um produto, ou eu tenho um lançamento de um produto, não necessariamente eu acredito, porque muito aqui entre nós, se eu já tô lá na 8ª laje, se eu já tô lá para cima com o empreendimento, e se eu preciso fazer um evento ali, é porque o empreendimento não teve sucesso, muitas vezes, tá? Então, de repente, o questionamento que eu sempre faço é o beleza. Será que não é legal eu já fazer pequenos eventos até no início? Porque o cara vai pegar uma tabela mais barata do empreendimento, esse tipo de situação. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, quer dizer, eu posso fazer em qualquer lugar ou qualquer local. Quer dizer, isso é uma coisa que dá para ele levar o evento para um... Por exemplo, vamos imaginar que o cara tenha uma sede do CRES. O CRES é um órgão das imobiliárias que dê para fazer um evento. Ele tem uma associação comercial que às vezes tem um espaço. E eu percebo que as imobiliárias não utilizam isso como olha, eu vou pegar o espaço da associação comercial, vou utilizar aqui para fazer esse evento que não vai me custar nada ou quase nada. Então ele pode fazer esse tipo de situação na tua visão. Sem dúvida. A parceria tanto para os espaços, principalmente para os profissionais. Também? Também, sem dúvida. Porque aí a gente pode pensar se for uma sequência, são 3 eventos.
o sistema de som ele vai ser montado no primeiro dia e vai ser desmontado no último dia. E, logicamente, tem um meio de tempo da operação, né? Um valor pela operação, mas é quase que... ele não chega a ser 3 vezes o valor. Ou seja, seria 1,5 vezes, eu acho, um valor, se fosse num dia de final de semana, uma tabela de valor aí do final de semana do profissional, né? Ou seja, o espaço, sim, se for de um parceiro conectado com o ramo, eu acho muito mais favorável ainda. Porque provavelmente tem uma infra boa, uma infra adequada, já conecta com o negócio em si, né? E ainda com os profissionais vendendo vezes 3, fala assim, olha, Niso, eu queria comprar se eu fosse comprar um evento teu na terça-feira, teria um X valor. Tá, e se eu comprasse 3? Isso é mais ou menos para qualquer situação, é mais ou menos isso, né? Tá. Então a gente pode pensar estrategicamente em fazer 3 eventos, porque eu acho que a atenção que o dono da imobiliária consegue dar aos potenciais clientes e também, obviamente, às suas equipes, né? Ela é muito maior. É muito maior. O êxito é muito maior, me parece. Eu acho que o buchicho é maior também, né? E como é que ele minimiza o risco aí? Convidei 50, apareceu 10. Convidei 80, apareceu 20. Como é que ele minimiza esse risco? Que conselho você pode dar? O que ele pode fazer para minimizar esse risco de... Sei lá, vamos imaginar assim, as pessoas não vão no evento, o cara que organiza o evento, muitas vezes ele pode ter errado no quê? Planejamento de novo, né? A comunicação do evento vai falar por ele. Ou seja, criar uma atmosfera que gere certa curiosidade. Boa, se não chega no dia o cara também esquece, né? Lembretes, né? Exatamente. Sim, primeiro é gerar curiosidade, né? O que vai acontecer lá? Então, o que vai acontecer tem a ver com o próprio empreendimento, né? A revelar tudo que o empreendimento pode. Mostrar que na comunicação que existe, primeiro, que a comunicação esteja em sintonia com o próprio tipo do empreendimento, utilizar a música como ferramenta também, que vai ser um Reels, faria bem esse papel hoje. A música adequada vai trazer a atmosfera já previamente. Legal. Pouco isso, né? Ou seja, a comunicação visual e principalmente tem uma coisinha assim que seja assim, olha, lá no evento a gente vai entender o que aqui se dispõe esse evento, né? Ou seja, o benefício maior da venda, ele tem que ser mostrado lá no dia do evento. Se vai ser um filme, se vai ser alguém falando, né? Boa. Ou seja, planejamento de novo. A confirmação, eu acho que a confirmação é importante, isso tem empresas especializadas, né? Às vezes a equipe da própria imobiliária tem um contato direto com esses potenciais clientes, isso também é uma faca de 2 gumes, né? Porque ao passo que o cara que está interessado provavelmente quer ser lembrado, o cara que tem interesse mais ou menos, ele pode ser, por que você está me mandando mensagem aqui? Entendi. Não quero ser impactado por isso, né? Ao contrário disso, as redes sociais fazem bem esse papel. Legal. Dos lembretes, né? Ou seja, a imobiliária bem posicionada numa rede social, ela vai ter lá exatamente as pessoas que têm interesse naquilo. E eventualmente até pessoas que não foram convidadas ainda, mas que podem ser convidadas, né? Legal. Eu deixaria uma margem exatamente para esses convidados de última hora. Ou seja, se a gente está pensando em 50 convidados, eu teria o número certo, que na minha cabeça sempre é o dobro, ou seja, eu convidaria 80. Legal, é bom saber disso. Isso vale para números pequenos, logicamente, né? Para recepções pequenas, ou seja, 40 convidaria 80 e ainda teria uma margem de pelo menos 20% para convidados de última hora. Esses convidados de última hora, provavelmente umas 3 ou 4 acaba aparecendo. Boa. E a margem de gente que não aparece em um evento social, ela é bastante grande. Ela perdão, social não, de relacionamento comercial, né? Que é diferente social. Porque ele vão me vender, Isso, exatamente. Então, assim, tentar captar o cliente certo é mais importante do que simplesmente convidar ou simplesmente confirmar. Legal. E quando você fala em mídias sociais, nós temos a proliferação aí, vamos pegar o caso que todo mundo conhece, o Spotify. Quer dizer, e aí é legal o cara do evento ter uma playlist desse evento. Como é que a playlist ela pode auxiliar o cara, mas ela vai ter uma playlist com o título do empreendimento? Essa playlist ele vai usar para divulgar? Como é que você imagina isso? Sendo que hoje, queira ou não queira, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Eu acho o seguinte, as pessoas em geral, elas gostam de ganhar alguma coisa, de graça. Boa. As pessoas em geral são movidas ou pelo medo de perder ou pela vontade de ganhar, né? Isso, que antigamente o cara dava o pendrive, agora não precisa. Agora o pendrive já não tá mais, antigamente era o CD, antigamente também era o CD, né?
com as músicas, com as MP3, né? E assim, a vida inteira, eu, como DJ profissional, a vida inteira as pessoas me falam assim, cara, você não tem um CD aí com as músicas pra me dar, né? Tô falando lá dos idos de trás. Hoje não, raras vezes, né? As pessoas me pedem playlists. O que de melhor tem uma playlist? Uma seleção de músicas que estão dentro de um mesmo universo. Ou seja, que conversam. Foi pensada pro evento. Pensada pro evento. Eu não sei também se eu te falei sobre isso, mas eu tenho um outro negócio chamado Rádio Ibiza. Rádio Ibiza é uma empresa que faz o sound branding. A gente cria a trilha sonora que fala pela marca. É mesmo? É mesmo. Conta um pouquinho disso. Como é que é? A Rádio Ibiza é a maior empresa do país, do segmento. A gente cria a trilha sonora, por exemplo, para marcas que... roupas. A Farm, por exemplo. Tá. A Reserva, no Brasil todo. A Rede BR Malls, do Brasil todo. A gente que toca os grandes shoppings, né? Legal. A música que toca nos shoppings é nossa. Puta, que legal isso. É pensada e é programada. Inúmeros restaurantes no Brasil inteiro. Tem um escritório no Rio, um outro em São Paulo e mais um aqui em Curitiba. Tá. Feita por DJs profissionais. E só para você ter uma ideia da loucura que é a trilha sonora, o quanto a trilha sonora pode impactar um empreendimento. Quando eu entrei no negócio, eu comprei, né, a franquia, eu perguntei para um programador lá, que era um DJ profissional também, eu falei, cara, por onde você começa a trilha sonora de um negócio? Eu falei assim, cara, normalmente... ele é especializado no segmento de roupas, né? Eu começo a trilha sonora pela paleta de cores da coleção que vai entrar. Putz. Cara, aquilo bugou meu sistema. Eu também, e 99% que está nos ouvindo acabou de bugar também. Como assim a paleta de cores com a música? As cores que a gente usa, né? Poderia ser do empreendimento também, né? Da comunicação do empreendimento. Tá. Né? A cor tem energia, inclusive, né? Legal, sim. As cores mais frias, mais quentes. Boa, né? mais vibrantes. Mais vibrantes, menos vibrantes. Então, e aí ele me trouxe mais informações. A paleta de cores, aí depois você, mas e os elementos que compõem essa... Olha que interessante. Eu fui agora visitar... eu cheguei correndo aqui em cima da hora, né, para nossa gravação. Um cliente que tem uma casa que ela é 80% de aço e os outros 20% de concreto. E aí os elementos concreto e aço, né? Olha que loucura. Então os elementos de uma construção ou de uma coleção de roupas, eles são determinantes para fazer a escolha. Por exemplo, se as roupas têm elementos sintéticos, a gente pode buscar os elementos sintéticos das músicas. O uso de sintetizadores. Então, assim, é uma viagem, né? Daí daria mais aí você mostra... Você vai para uma linha mais moderna de uma música que encaixa com isso. Isso, elementos sintéticos mesmo, que não que não existem, foram fabricados, né? Legal. Então, assim, o paralelo da música ele é quase um novo universo. Mas, assim, o tempo inteiro pensando em como impactar o resultado, ou seja, na loja que vende roupas, a música tem que traduzir a coleção, a atmosfera da marca. Num restaurante, da mesma forma. Agora, no empreendimento, isso pode ter um valor muito grande, né? Você começa a impactar, vou te dar de presente uma lista para você curtir, imaginando que você pode morar nesse empreendimento. Boa. Né? Isso daí tem um foco muito mais do uso do cara que vai comprar o empreendimento para morar mesmo, para sua família, né? Sim, legal. Você entende? Então é possível sim fazer isso. Boa, puta, bem legal isso. E como é que um DJ ele pode se preparar para lidar com o imprevisto? Né? Eu tenho um evento de lançamento imobiliário, aí eu tive atraso, ou eu tive mudança de programação. Como é que o DJ nesse momento, ou como é que a imobiliária nesse momento pode se preparar para lidar com esse imprevisto? Vamos imaginar de novo, né? Nossa linha do tempo do evento. Então, a cada momento, a gente pode pensar que a temperatura da noite, né, pode crescer em função do álcool e dos próprios acontecimentos. Exemplos de imprevisto que pode acontecer. Sei lá, uma chuva torrencial pode acontecer bem na chegada dos convidados. E aí você acaba tendo um número menor, né, de convidados. Se o DJ não tiver um repertório enorme para tocar por mais tempo, porque aquele vídeo que ia acontecer às 8h30... Já não vai ser 9h30? Vai ser 9h30. O profissional ele tem que ser muito atento ao todo, a tudo que está acontecendo. Alguma coisa imprevisível, eventualmente, de clima pode acontecer. Às vezes o próprio o dono, o representante da construtora ou o dono da imobiliária não teve algum imprevisto familiar, enfim, né? E tá sujeito, né? Infelizmente, da vida, né? O próprio profissional ele tem que estar sempre com o sorriso estampado. Pode acontecer alguma coisa com o equipamento, né?
Sim. Equipamento é eletrônica, né? Boa. Um sistema, né, um curto-circuito ou coisa parecida. O profissional, primeiro, tem que ter backup, né, de tudo. Tá. Quem tem um não tem nenhum, ou seja, previsão de novo, né? Pensar em tudo que pode acontecer. Repertório eu acho que é mais importante para o DJ. Porque se ele fizer uma coisa muito fechadinha, muito pequenininha, muito curta, ele pode ficar numa situação de não ter o que fazer ou de ficar fora do compasso dos acontecimentos e principalmente fora do conceito da marca do empreendimento. Legal. O Niso, ele já fez vários eventos, principalmente, dá um exemplo, Balneário Camboriú, lançamentos de altíssimo padrão. Como ele já mesmo colocou, ele já fez alguns eventos internacionais, bastante até, atua Brasil inteiro. E Niso, como que você pode, se alguém quiser entrar em contato com você, se alguém quiser conversar com você, se alguém quiser tirar uma dúvida, orçar, ou seja lá o que for, por onde te contata? As minhas redes sociais, acho que o Instagram é mais simples, né? Legal. É o @NizoGomide, Nizo escreve N-I-Z-O. Boa. Gomide, como se lê mesmo, com E no final. Eu tenho inúmeras playlists abertas também. Lá no meu Instagram tem acesso direto pro meu Spotify, mas também por Nizo Gomide no Spotify, assim de me achar. Então, @Nizo Gomide, o Nizo com Z. Nizo com Z. Gomide, Gomide. Exatamente. Eu digo isso porque, assim, 90% do nosso público, desse empresário do mercado imobiliário, ele escuta o podcast. Ele não assiste. Então, ele gosta de ouvir de um lugar para o outro, no carro e tal. Por isso que eu gosto de enfatizar, porque às vezes ele está ouvindo aí. Perfeito. A partir de lá, eu também, inclusive, se alguém precisar de uma playlist, pode me chamar, me encomendar. Posso mandar tem algumas que eu posso dar de presente, outras eu posso oferecer como um serviço eventual para quem precisar algo mais delicado ainda. Mas a música boa faz toda a diferença em qualquer ambiente. Porque isso vale quando a gente é adolescente e está começando, né, a vida amorosa, depois namorar no carro, tem que ter uma trilha. Um bom jantar entre amigos em casa tem que ter uma trilha gostosa, uma trilha que traga a sua personalidade. Legal. Isso na pessoa física é muito mais simples do que no corporativo, né? Mas pode acreditar, é a mesma coisa. Quando você fala em criar atmosfera, a música dá o tom. Isso tem a ver, às vezes, olha que legal isso aqui, ó. O BPM da música, batidas por minuto, a intensidade da batida, é muito relevante. Se a música, ela é, assim, o evento é de contato, bate-papo, conversa e tem hora para começar, hora para acabar e é muito rápido, se a música estiver muito devagar, a música puxa para trás. Entendi. O BPM. Tá. E o contrário também. Se é uma coisa assim, low profile, natureza, por exemplo, né? Um empreendimento que é conectado com a natureza e a galera chega, o DJ, né? Olha para o público, fala assim, nossa, vou acelerar um pouquinho esse público. Se ele empurrar Vamos chamar a turma para a pista. Errou. Se o cara estiver despreparado, o briefing tem que ser muito bem apurado, né? O planejamento, de novo. Se ele acelerar demais, as pessoas chegam assustadas. Falam, nossa, o que está acontecendo aqui? Ao invés de fazer uma coisa boa, traz uma coisa ruim. Legal. Ou seja, música bem colocada é o pilar do ambiente. Niso, agradeço muito a tua presença. Obrigado. Saiba que muitas imobiliárias que estão nos ouvindo, principalmente as imobiliárias aí desse Brasil enorme, do interior, que querem fazer um lançamento, que querem fazer algo diferente, que querem mostrar a sua imobiliária, às vezes através de um evento, eu tenho certeza que você elucidou bastante para esse pessoal. Mais uma vez, parabéns pelo teu profissionalismo, só venho agradecer e obrigado a você que vem acompanhando o nosso trabalho, que vem acompanhando o nosso podcast, Imobiliárias em Foco, e foco aí, objetivo, evoluir, crescer e tornar a sua imobiliária mais próspera. Muito obrigado.